capítulo do nosso livro, Seu Balde Está Cheio. Capítulo 3, Valorize Cada Momento. Então ele começa contando um dia, descrevendo um dia da Tami, que é uma mãe solo de 3 crianças. Então ele vai relatando, falando desde o começo do dia, que é um corre-corre, aí tem um café da manhã, tem as 3 crianças, uma de 8, uma de 11 e uma pequenina de 6. E imagina o café da manhã dessa mãe querendo sair para trabalhar, tendo que fazer café da manhã de forma rápida. E a mais nova gosta de coisas exclusivas, Então ela, no primeiro momento, ela é resistente em fazer o que a mais nova quer comer, no café da manhã. Aí depois ela cede e faz o café da manhã que a criança queria. E nisso ela joga a comida no chão e suja tudo. Aí os mais velhos começam a falar, deixa eu ver aqui, olha o que você fez. E a irmã mais velha completa, é para comer, não para jogar no chão, idiota. Eu não interfiro dizendo o que ela já está careca de saber. Eu então interfiro dizendo o que ela está careca de saber. Aí essa é a mãe falando. Que da próxima vez é para ter mais cuidado. Aí o autor fala assim, imagine como deve ser estar na pele dessa garotinha de 6 anos. Nesse momento. Como seria se Tami tivesse parado um pouco, respirado fundo e dado à filha algum estímulo positivo, em vez de reforçar a reclamação. E o dia da Tami prossegue. E então ele vai falar que o resto do dia da Tami, Então ela tem uma reunião onde o balde dela vai ser esvaziado um pouco com o chefe. E depois, já saindo, ela encontra uma outra pessoa chamada Karen, uma das altas executivas da empresa que trabalhou um pouco comigo na proposta da semana passada. Quando nos cruzamos, ela diminuiu o passo e me cumprimenta. Oi, Tami. Olha, queria dizer que você fez um ótimo trabalho na parte final da nossa proposta. Fico perplexa por ela ter lembrado como prefiro ser chamada, porque o nome dela é Tamara. Quase todos os meus colegas de trabalho insistem em usar meu nome inteiro, Tamara, e ela prefere ser chamada de Tami. E essa alta executiva diminuiu o passo dela para poder elogiá-la e ainda chamar pelo nome que ela prefere ser chamada, Tami, Se Kari tivesse ficado só no Oi, Tami, já teria sido bom. Mas seu elogio à proposta fez com que a Tami ganhasse o dia. Seu balde se encheu rapidamente. E o mais interessante é que, para Karen, talvez tenha sido apenas um comentário casual. Provavelmente ela nem se deu conta do impacto positivo da sua observação. A importância da gente observar, não só os defeitos, mas principalmente as qualidades. E treinar não só olhar para resgatar, as pessoas por meio daquilo que elas fazem bem, dos seus talentos, dos seus dons, e não só esvaziar o balde, apontando aquilo que elas fazem de mal, de ruim, aumentando muitas das vezes, Às vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas no seu dia a dia que acaba descontando tudo de uma pessoa mais frágil, vamos falar assim. Então isso acaba dando e pior, influenciando a mente das pessoas mais frágeis. A percepção do outro não é a verdade. Nossa cultura negativa. Quase todo mundo quer nutrir mais emoções positivas. Queremos nos sentir como Tami em seu breve encontro com Karen. E depois da avaliação de desempenho com Bill, infelizmente. Então, a nossa cultura negativa. Infelizmente, desejar um ambiente mais positivo não é suficiente. A maioria de nós foi criada numa cultura em que é muito mais fácil apontar o que os outros fizeram de errado do que elogiá-los por seus êxitos. Essa propensão à negatividade evoluiu de forma não intencional, mas está inserida em vários níveis da nossa sociedade. Esse foco do que está errado fica particularmente evidente no universo escolar. Em vez de valorizar o que cada criança tem de único e especial,
a maioria dos pais força os filhos a se enquadrarem, sem perceberem que, apesar das suas boas intenções, com isso anulam a individualidade e estimulam a conformidade. Por sua vez, as escolas construídas em torno de uma grade horária imposta aos alunos, independentemente de seus interesses ou talentos naturais, só fazem reforçar esse modo de pensar. Então ele vai falar que poucos são, né, os pais que elogiam o filho pela nota alta, mais alta, né? Mas a maioria se concentra em focar na nota mais baixa. Sua mãe tinha muito orgulho de você, assim como eu. Depois de 25 anos na empresa, essas 3 palavrinhas tiveram mais significado do que qualquer outro reconhecimento recebido por Christian em toda a sua vida. E aí ele começa a razão mágica. A pesquisa pioneira de John Gottman sobre casamentos descobriu a razão mágica de 5 para 1. Os casamentos apresentavam uma probabilidade significativa maior de serem bem-sucedidos quando para cada interação negativa há 5 positivas. Quando essa relação se aproxima da razão de 1 para 1, ou seja, uma interação negativa para cada positiva, o casamento tem grandes chances de terminar o divórcio. Uma pesquisa chegou à conclusão de que as equipes com uma proporção acima de 3 interações positivas para cada interação negativa apresentam uma probabilidade significativamente maior do que aquelas que não conseguem atingir esse patamar. Mas é interessante notar o resultado da outra pesquisa, que indica também a existência de um limite máximo. Se a proporção ultrapassa 3 interações positivas para cada interação negativa, as coisas podem se deteriorar. Então, embora este livro foque nas formas de potencializar as emoções positivas, é fundamental não ignorar a negatividade e as dificuldades. A positividade deve se fundamentar no real. Uma visão de mundo ao estilo Poliana, em que se finge não ver o que existe de negativo, pode resultar num falso otimismo que chega a ser contraproducente, além de extremamente chato. Tem gente que acha muito chato as pessoas positivas, mas... Então ele começa aqui, como aumentar a longevidade. As emoções podem acarretar graves problemas. Milhares de estudos vêm revelando os danos causados à mente e ao corpo pelo estresse, pela raiva e pela hostilidade. Em contrapartida, as emoções positivas podem nos proteger da depressão e dos demais efeitos nocivos sobre a saúde, possibilitando uma recuperação mais rápida de dores, traumas e doenças. Além disso, podem promover um aumento da expectativa de vida. Pesquisadores que acompanharam 839 pacientes da clínica Bio nos Estados Unidos ao longo de mais de 30 anos identificaram uma ligação entre uma visão de mundo otimista e o menor risco de morte prematura. Outro estudo marcante com 180 freiras católicas idosas revelou que aquelas que tinham mais emoções positivas viviam significativamente mais do que aquelas com mais emoções negativas. Então ele fala aqui que as emoções negativas, portanto, podem provocar uma redução da expectativa de vida maior que a causada pela nicotina. Ele compara as emoções negativas com a nicotina. As emoções negativas podem causar índice de morte maior do que a nicotina. Seria o papel do Ministério da Saúde alertar sobre o risco das emoções negativas. É bom destacar essa parte, né? Seria o papel do Ministério da Saúde alertar sobre o risco de emoções negativas. Só que o que a gente vê aí na mídia é só aumentar as emoções negativas, porque o foco deles maior são nas notícias ruins, né? E tudo o resto que há de bom não tem interesse, não dá ibope, é chato. Efeitos sobre a saúde física e mental. Além de aumentar a longevidade, as emoções positivas podem contribuir para o nosso bem-estar físico e mental. Estudos realizados com alunos formados em Harvard revelou que as explicações pessimistas ou otimistas encontradas pelos jovens para acontecimentos negativos previam o que aconteceria com a sua saúde física várias décadas depois.
Mais especificamente, o otimismo na juventude implica uma boa saúde mais tarde. Outras pesquisas sugerem que o otimismo é capaz de reduzir tanto a incidência quanto a duração dos resfriados comuns. Portanto, se aumentar as emoções positivas na vida, você pode até diminuir os seus gastos com a saúde. Aí a gente pensa ao contrário, aumenta a emoção negativa da maioria da população e aí a gente vai gastar com mais remédio, com mais tratamentos em relação à nossa saúde. E com isso, quem é que ganha com tudo isso? As emoções positivas são muito mais do que meros indicadores de autossatisfação. Elas também melhoram nossa maneira de lidar com os acontecimentos e geram bem-estar. Não só no momento em que a experiência agradável acontece, mas ao longo prazo. As emoções positivas não são um luxo trivial. Pelo contrário, podem constituir necessidades importantes para um ótimo funcionamento do corpo. Com efeito, conclui Bárbara, as emoções positivas, essa é a autora, uma das citadas, né, na psicologia positiva, que é a Bárbara Fredrisco. Então ela fala assim, com efeito, conclui Bárbara, as emoções positivas não só nos protegem das emoções negativas, como podem reverter seus efeitos. Aumentam a resiliência e têm o poder de transformar as pessoas. Ampliam nossa capacidade mental, estimulando-nos a descobrir novas linhas de ação ou raciocínio. Derrubam barreiras raciais, promovem o bom desempenho das organizações, bem como de indivíduos. Pessimistas ou otimistas, encontrados pelos jovens para acontecimentos negativos, previam o que aconteceria com a sua saúde física várias décadas depois. Mais especificamente, o otimismo na juventude implica uma boa saúde mais tarde. Outras pesquisas sugerem que o otimismo é capaz de reduzir tanto a incidência quanto a duração dos resfriados comuns. Portanto, se aumentar as emoções positivas na vida, você pode até diminuir os seus gastos com a saúde. Aí a gente pensa ao contrário, aumenta a emoção negativa da maioria da população e aí a gente vai gastar com mais remédio, com mais tratamentos em relação à nossa saúde. E com isso, quem é que ganha com tudo isso? As emoções positivas são muito mais do que meros indicadores de autossatisfação. Elas também melhoram nossa maneira de lidar com os acontecimentos e geram bem-estar. Não só no momento em que a experiência agradável acontece, mas ao longo prazo. As emoções positivas não são um luxo trivial. Pelo contrário, podem constituir necessidades importantes para um ótimo funcionamento do corpo. Com efeito, conclui Bárbara, as emoções positivas, essa é a autora, uma das citadas, né, na psicologia positiva, que é a Bárbara Fredrisco. Então ela fala assim, com efeito, conclui Bárbara, as emoções positivas não só nos protegem das emoções negativas, como podem reverter seus efeitos. Aumentam a resiliência e têm o poder de transformar as pessoas. Ampliam nossa capacidade mental, estimulando-nos a descobrir novas linhas de ação ou raciocínio. Derrubam barreiras raciais, promovem o bom desempenho das organizações, bem como de indivíduos. Constrói recursos físicos, intelectuais, sociais e psicológicos duradouros, que podem funcionar como reservas em períodos de dificuldade. Melhoram o desempenho geral de um grupo quando os líderes expressam mais emoções positivas. Após séculos estudando disfunções cerebrais, os cientistas finalmente estão investigando e tentando medir o bem-estar mental. Então, o capítulo acaba aqui, capítulo 3 acaba aqui. Quão importantes são essas informações para o nosso mundo, né, hoje. Em meio a tantas guerras, em meio a tantos acontecimentos ruins, tantas fatalidades, né? Tem coisas que a gente, o ser humano, não depende do ser humano fazer, né? Já vem as coisas ruins. Mas aí, aumentando a negatividade, o ser humano agride o outro. Mas porque a agressão está dentro dele, né? Então está dentro dele e ele só vai externalizar aquilo que ele já tem. E tem alimentado, né? Com o mal, com a negatividade. Então, quão importante é a gente olhar para isso, as emoções, quais emoções nós estamos alimentando dentro do nosso ser, quais emoções eu estou me expondo nos ambientes que eu convivo, que eu passo por eles, né?
Quais são as emoções que aquele ambiente está me proporcionando? Porque é muito fácil falar, ah não, mas é cada um. O ambiente é independente da pessoa. Não. Todo ambiente influencia. O ambiente é maior do que a pessoa. Ainda mais quando ela frequenta, uma frequência dentro daquele ambiente. Ela vai se falar parecido, vai se comportar parecido com as pessoas daquele ambiente. E todo ambiente tem pessoas, todas as pessoas têm ideias, todas as pessoas têm suas emoções que acabam expondo, não, agindo, né, conforme essas emoções que elas têm com mais frequência dentro de si. Então é importante a gente olhar para esses estudos, né, sobre as emoções e como gestores, né, puxar, alimentar as emoções positivas, principalmente do nosso meio onde a gente trabalha e a gente acaba levando para casa, né? Quantos pais, os baldes dentro no trabalho, se esvaziam tanto, chegam em casa, eles vomitam em cima dos filhos, dos cônjuges, né? O que eles alimentaram ali fora. E seria um trabalho, na verdade é um trabalho, né, sobre saúde mental. E hoje nós temos a NR1, né, a norma regulamentadora 1, que ela é direcionada aos riscos psicossociais, tanto para identificar como para se trabalhar por meio de palestras, cursos, treinamentos dentro das empresas. Né? Porque além de identificar os riscos psicossociais, nós temos que colocar um tratamento para melhorar aquela cultura, para se transformar em uma cultura positiva. Agora, quem que vai se dizer? Quem são as empresas que vão investir nisso, né? Mas como é uma norma regulamentadora, eles vão ser fiscalizados. Por isso, a partir de maio de 2026. Mas já é tempo deles se equiparem. Né? Começaram a fazer alguma coisa aqui para, quando chegar maio de 2026, eles terem lá documentado, né, terem trabalhado seus funcionários para que, quando o fiscal for lá perguntar ao seu funcionário o que foi feito, aí esse funcionário vai saber explicar sobre o que foi feito em relação aos riscos psicossociais. Tá bom? Então, terminamos aqui o nosso terceiro capítulo. Um beijo, até mais.